Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e hoje eu trago para vocês um top 10 com as minhas mortes favoritas em Game of Thrones. Cuidado, se vocês não estão atualizados com a série, cuidado porque esse vídeo terá spoilers. Bora lá! Em 10º lugar, eu trago para vocês a morte da família do Stannis. Cara, começando falando da princesa Shireen, que filha da puta que queimou a menina. Ela era tão fofinha, tão bonitinha, tão inocente, tão do bem, e a maldita Melisandre colocou essa caraminhola na cabeça do Stannis, ele foi lá e queimou a própria filha. E logo na sequência a mulher dele morreu enforcada, ela se matou e ele morreu em campo de batalha pela espada da Brienne, e foi demais. Essa é uma das minhas mortes favoritas da série. Em 9º lugar eu trago a morte do Ramsay Bolton, que foi o maior e mais filha da mãe vilão da série. Quando ele é derrotado, ele tá todo ferido, tá preso ali, a Sansa chega, faz um discurso e solta os cachorros pra cima dele. Gente, tudo isso foi demais. O cara morreu mordido, comido por cachorro. Eu fiquei tipo, caraca, que da hora! Foi muito boa essa cena. Em 8º lugar, foi a primeira morte impactante pra mim em Game of Thrones, que foi a morte do Ned Stark. Ele já tinha confessado um crime que ele não tinha cometido, ele já estava aceitando uma sentença de ir pra Patrulha da Noite, ele já estava ali se rendendo ao Joffrey, a Cersei, e ainda assim o Joffrey, sempre muito cruel, mandou decapitar o Ned Stark, e o desespero da Arya, da Sansa, foi o meu desespero, foi a primeira morte que eu realmente senti na série, fiquei, cara, chocado. Em 6º lugar, vamos falar do Lord Baelish, que é um mendinho, que é um cara que infernizou, manipulou, arquitetou e fez vários esquemas a série toda. E quando chega na 7ª temporada, que ele acha que está no controle da situação, jogando a Sansa contra a Arya, que a Sansa traz a reviravolta, condena ele à morte, a Arya passa a adaga no pescoço dele, e essa morte foi demais. Eu gritei gol nessa hora, eu falei, cara, finalmente esse cara morreu, porque eu não aguentava mais ele ali, infernizando e causando discórdia. Foi incrível. Em 6º lugar, é uma das mortes mais tristes, na minha opinião, de Game of Thrones, que é a morte do Hodor, que ele fica ali segurando a porta pra Meera levar o Bran embora, pra eles fugirem e tal, e você vê que essa morte foi 100% causada pelo Bran, que ele foi lá, influenciou no passado, mudou a vida do Hodor completamente, e o Hodor morreu segurando a porta. Nossa, foi muito triste essa morte, sério. Em 5º lugar, foi uma morte que eu comemorei em partes e fiquei chocado na outra parte, que é a explosão do septo e a morte do Tommen. Quando a Cersei arquitetou toda a explosão do septo, que ela se vingou do Alto Pardal, que ela se vingou dos Tyrell, que ela matou todo mundo ali, cara, e ela tá curtindo aquilo, ela põe a roupa, tá tomando vinho, tá ali plena, acompanhando, cara, eu vibrei muito com isso. Mas quando o Tommen vai lá, vê o septo todo explodido, destruído, que morreu todo mundo, que ele tira a coroa, sobe na janela e pula, e fiquei, caraca, moleque, não faz isso! Foi chocante e foi super impactante essa morte. Em 4º lugar, meus amigos, eu trago a morte do Jon Snow, que foi uma morte que me surpreendeu, que eu não esperava e que eu fiquei desesperado até Game of Thrones voltar, porque eu tava, ele vai ressuscitar ou não vai? Ele morreu, ele não morreu, ele não pode morrer. E cara, ele foi apunhalado várias e várias vezes pelos próprios companheiros da Patrulha da Noite. Foi triste isso, principalmente quando o Ollie, que é o menininho que ele praticamente salvou e criou ali naquele momento, dá a facada final e o Jon fica, sabe, em choque. Eu fiquei, gente, seus filhos da puta, ele tá fazendo tudo isso pra salvar todo mundo, vocês estão matando o cara. Eu fiquei impactado, fiquei chocado e principalmente eu fiquei muito ansioso pra ver se ele ia ressuscitar ou não. Em 3º lugar nessa lista é uma morte que eu comemorei, que eu gritei, que eu fiquei maluco, que eu falei tava na hora, esse cara era um filho da puta, que é o Joffrey. O Joffrey é um dos vilões mais interessantes, mais asquerosos de Game of Thrones. Ele humilhou tantas pessoas, o Tyrion, a Sansa, matou o Ned, ele humilhou a mãe. Cara, ele era um personagem terrível, e quando ele morreu envenenado no próprio casamento, que ele começa a engasgar ali, que ele cai no chão se debatendo, eu falei, nossa, é agora, morre, desgraçado, morre. Foi demais essa morte, por isso que ela tá no meu top 3. 2º lugar dessa lista é uma morte que quando terminou o episódio, eu terminei
sabe, sem palavras, em silêncio, chocado, quase chorando, triste, que foi o Casamento Vermelho. Gente, quando os Frey fecham as portas ali, começam a tocar a música dos Lannister, que dá aquela bosta toda, eu falei, mano, e agora, cara? Pelo amor de Deus, sai daí, foge, não sei o que. E toda a sequência é muito triste, o desespero da Catelyn, o desespero do Robb ao ver a esposa morrer, o Bolton ali dando a facada final no Robb, o cão e a Arya ali do lado de fora, não entendendo nada, depois a Arya sendo chocada com o irmão saindo de dentro, com a cabeça do lobo. Tudo isso foi muito, muito triste, muito ardiloso, muito cruel e muito fria essa morte, cara. Eu fiquei muito impactado, de verdade. Em primeiro lugar na minha lista é uma morte que não deveria ter acontecido, tinha tudo para não acontecer, estava praticamente ganha a batalha, que é a morte do Oberyn, que morreu pelas mãos do Montanha. Cara, o Oberyn conseguiu quase o impossível, ele derrotou o Montanha era gigante, muito mais forte, muito mais poderoso que ele, e o Oberyn todo habilidoso, cheio de agilidade, foi lá, conseguiu ferir, machucou o Montanha, quase finalizou ele, só que ele tinha a questão da irmã, que ele ficou repetindo várias e várias vezes, ele queria saber o nome do cara que deu a ordem, e ele morreu, e foi uma das mortes mais chocantes e impactantes de Game of Thrones, porque ninguém estava esperando. O Oberyn tinha ganhado a batalha ali, tava tudo certo, e ele, sabe, abusou da sorte e morreu, e acredito que muita gente terminou igual a Ellaria ali, gritando, tipo, meu Deus, ele explodiu a cabeça do outro. Então, essas mortes foram demais. When I was a child, my brother would tell me a bedtime story about the man who murdered our father. About all the things we would do to that man. He never should have trusted Cersei. You never should have either. Death. It's got many faces. I look forward to seeing this one. How long do we have? Before the sun comes up tomorrow. Amigos, tem várias e várias mortes de Game of Thrones que ficaram de fora dessa lista, porque senão eu ia fazer um vídeo com top 50 aqui de mortes, porque tem várias. E eu acredito também que a 8ª temporada vão ter várias e várias mortes impactantes e cenas emocionantes. Vamos acompanhar a 8ª temporada juntos. Fiquem comigo, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Eu quero contar sempre com a presença e participação de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!